Bom, eu sou Cristina Guedes Gonçalves, filha de Antônio Guedes e de Glair Peixoto Guedes. Nasci em Santos, 23 de agosto de 1956, portanto estou com 62 anos. Meu pai era eletricista, trabalhava na Central Elétrica da Docas, perdeu os pais cedo, foi criado na Casa da Criança com os irmãos e depois fez o curso técnico no Escolástica Rosa. Era um homem assim que era o meu exemplo de dignidade, de caráter, valores que eu aprendi com ele. Morreu cedo, aos 59 anos. A minha mãe era dona de casa, Glair Peixoto Guedes, morreu já também aos 77. E eu tinha um irmão, que era minha paixão, que infelizmente também já morreu cedo também, com 59 anos. E, enfim, mas eu tive uma infância maravilhosa, uma vida assim recheada de amor. Moravam onde? Morava ali no Canal 4, na Rua Tomé de Souza, no Boqueirão. Ah, sim. Ali foi quase que a minha vida inteira. Quando eu nasci, a gente morava na Vila São Jorge, numa casa que meu pai tinha construído ele mesmo. E depois, eu nasci ali, depois a gente veio, meu pai aí vendeu lá, comprou outra casa aqui, até comprar essa que a gente morou, de onde eu saí dessa casa só para casar, com 24 anos. Então, ali eu passei a minha vida inteira. Estudei o primário no Coração de Maria, o ginásio no Tarquínio Silva e o colegial no Canadá. E aí eu prestei vestibular na Facos, na comunicação, entrei em 76, primeiro ano, aí em 78, no terceiro ano da faculdade, o professor Dirceu Lopes, eu escrevi um livro até que eu dediquei para ele, ele percebeu, acho que eu tinha algum tino, assim, alguma coisa a mais na classe, e aí ele me convidou para fazer um estágio na prefeitura de Santos, porque ele na época era assessor de imprensa lá. E eu comecei a fazer um estágio lá com ele, fiz um estágio de alguns meses, e depois eu já fui, assim, com a cara e com a coragem lá no jornal Cidade Santos, que era da empresa Folha, né? Comecei no Cidade em 78, eu estava no terceiro ano da faculdade, e ali eu comecei a fazer um mês de estágio e depois já fui contratada. Então, em 79, eu já, quando me formei, que foi o ano que eu fui Miss na faculdade, tem que registrar. Eu fui Miss da Facos, né? Eu fui Miss da Facos. E esse ano eu já tinha 2 anos de experiência em jornal, quando eu me formei, enfim. E ali no Cidade eu trabalhei até 86, trabalhei bastante. Peguei o Bland de editor, o Sampaio, o Gabriel Tranjan, e depois o Bland voltou. Nesse meio tempo, que eu fui para lá, eu tinha 21 anos, fiquei com 24, eu casei com o Antônio Carlos Silva Gonçalves, que foi secretário de obras aqui em Santos por 16 anos. Acho que o engenheiro que ficou mais tempo na Secretaria de Obras, mudou a cidade, assim, é um orgulho muito grande. Foi vice-prefeito do Papa. Foi presidente da CET, atualmente é presidente da Fundação Parque Tecnológico, enfim, tem uma história também construtiva aqui, produtiva, né, na cidade. E aí a gente casou, eu tinha 24 anos, trabalhava no Cidade, e aí eu fui, em 86, eu falei, aqui em Santos eu achava que já tinha dado, assim, eu queria mais. Porque eu sempre fui muito apaixonada pela minha profissão. Nossa, jornalismo sempre foi minha vida. Então eu falei, eu vou para São Paulo tentar alguma coisa. E aí, de repente, Mas você teve uma passagem pela Prodesan, não teve? Eu já era da Prodesan desde 86. Sim. Em 86 eu já entrei para o município, né? Eu já era. Eu conciliava os dois. Eu trabalhava de tarde na cidade, de manhã na Prodesan, depois quando eu saí. Aí quando eu fui para São Paulo, aqui em Santos nem tinha televisão ainda, em 86, eu fui para São Paulo. E eu comecei a levar currículo em revista, jornal, pedi férias no Cidade para... falei, vou arriscar em São Paulo, né? Já estava casada, tudo. Aí eu falei, vou tentar. Mas aí o Sérgio Salles, que tinha sido presidente do nosso sindicato, ele trabalhava comigo na Prodesan, ele falou para mim, vai lá na Eletropaulo em São Paulo, que fica ali no viaduto do Chá, procura a Lu Fernandes, que ela foi presidente do nosso sindicato, conhece um monte de gente em São Paulo. Aí eu fui lá,
fui com a cara e com a coragem assim, né? Cheguei e falei, olha, Lu, eu sou amiga do Sérgio. Ah, vai na Record. A Record tem um grupo que saiu da Globo, está montando uma equipe. Meu marido até tá lá, o Galé, e tava o Dante Matiusi, a Silvia Popovic, Paulo Marcum. Eles estão querendo gente nova. Eu falei, nossa, mas eu nunca fiz televisão. Na minha época, telejornalismo se dava no quadro negro, não tinha nem laboratório na faculdade, não tinha nada, né? Era no quadro negro mesmo que aprendia. Aí tá bom, aí eu fui. Aí no dia seguinte eu fui lá na Record, levei meu currículo, pedi para falar com o Dante Matiusi, que era o editor. Aí falei com ele falou, olha, eu mostrei meu currículo, porque eu aqui no Cidade, eu era setorista de abastecimento, que era economia popular. Então eu tinha coluna assinada às terças, quintas e sábados, e fazia geral também, né? Mas eu tinha muito trabalho assim nessa área de economia popular. E eu levei, o currículo era numa pasta, né, com os recortes dos jornais, assim, as páginas inteiras e tal. E ele achou, nossa, interessante. E aí ele falou para mim, ó, vem amanhã, 8h30 da manhã, para você fazer um teste para ver, porque eu acho que você vai se dar bem no vídeo. Você é um rosto novo que a gente está procurando, tem uma voz rouca e sensual. Eu falei, a minha prima estava lá embaixo. Eu pensei comigo, nossa, uma voz rouca, esse cara era... Eu nunca tinha ouvido isso. Ele falou, você vai se dar bem na televisão? Eu falei, tá bom. Aí eu desci, minha prima estava me esperando lá embaixo, né, que ela morava em São Paulo, estava indo comigo nos lugares. Eu falei, nossa, você acredita que ele falou que eu tenho uma voz rouca? Ela falou, por quê? Tu nunca reparou? A voz é grave, né, que aliás é marcante na televisão, mas eu nunca tinha reparado na minha voz, né. Enfim... Eu acho que a televisão foi assim, amor à primeira vista também, né? Eu com a televisão comigo, porque dali pra frente não parei mais de fazer. Aí no dia seguinte eu já fui pra rua, fiz um teste numa feira livre, com o cinegrafista, o Nuno, que depois foi meu cinegrafista por mais de 2 anos. Eu não sabia nem como pôr o microfone. E ali eu fui e voltei para a redação, e aí ele pegou a minha fita, foi para a ilha assistir, o Dante voltou e falou para mim, olha, continua vindo que você tem potencial. Só que, pelo amor de Deus, não me vem mais com essa blusa e nem com esse brinco. A blusa era listrada, preto e branco, e o brinco era enorme. Em televisão você não usa listrado, floreado, bolinha, você é mais clean, né? Roupa ali, brinco é pequeno. Agora o pessoal até que abusa, mas na minha época nem anel grande podia usar. O cabelo tinha que ser curto. Eu via o cabelo curtinho, porque eu tinha meu cabelo chama muita atenção, né? Agora tá mais liberado. Mas enfim, aí eu pensei, nossa, ele não deve torcer para o Santos, né? Porque preto e branco, ele não quer que eu venha mais com essa blusa. Depois é que eu fui descobrir. Eu sei que um mês depois, eu já tinha matéria minha entrando no ar. Um mês não, desculpa. Uns 15, 20 dias depois já tinha matéria minha entrando no ar. E eu pedi demissão aqui no Cidade Santos, né? Na Folha. Fui para São Paulo na Folha e já comecei a trabalhar lá. E aí eu comecei ali... A emissora pequena, era o Paulo Machado de Carvalho ainda o dono, não era da igreja nem nada. Era na Miruna, com a 23 de maio, onde hoje é um hospital e tal. Era sensacional, ali eu aprendi tudo. A Silvia Popovic sentava comigo para me ensinar a fazer off. Lá na Record não tinha fonoaudióloga, que depois na Globo tinha, né? Mas, enfim, aí eu fazia de tudo. E eu ficava muito no estúdio, vendo como era. Eu tinha curiosidade de aprender. Só que eu ia de manhã para lá correndo, voltava na hora do almoço para ir para a Prodesan, que eu entrava 1 hora mais tarde para compensar 1 hora à noite, para poder compensar aquela hora que eu vinha de São Paulo. Então, era uma loucura. Eu saía de Santos 6h30, 7 horas, porque eu entrava às 8 na Record. E era o tempo certo, porque era ali na Miruna, não pegava... Ia, enfim... E aí, ali eu fiquei. Quando foi perto do verão, lá para novembro, assim, de 86 para 87, dezembro, o Dante falou para mim, ó, nós vamos fazer um projeto verão. Vai ser a primeira vez que uma emissora de televisão vai ficar ao vivo 60 dias em Santos. E você vai ser a coordenadora do projeto. E vai você com a Silvana, que era uma outra repórter, vocês vão se alternar, um dia ao vivo, outro gravado. E só que tinha uns patrocinadores grandes, 3 patrocinadores, que eram Antártica, VASP e Mafisa. E vocês vão fazer entradas ao vivo, quando tem patrocinador, você não pode falhar nas entradas. Então tinha assim, tipo, 15, 20 entradas ao vivo, desde de manhã até de noite. E aí
realmente foi um sucesso. A gente começou no dia 5 de janeiro, veio toda a equipe para cá, o Justo era o prefeito, na época ele tinha separado uma casa no Alexandre Martins para todos os jornalistas de rádio, de televisão que quisessem vir cobrir o verão de Santos. Foi uma sacada muito boa. E então eu fiquei na minha casa, lógico, né? A Silvana, que era repórter, foi comigo, os meninos ficaram lá e a gente ralou. A gente fez ao vivo, assim, Santos, Guarujá, São Vicente. A gente deu um show na época. Eram entradas o dia inteiro, 60 dias, até o carnaval a gente cobriu ao vivo. E deu, assim, uma repercussão enorme, muito grande, porque nunca uma emissora tinha ficado aqui. O máximo que faziam era mandar para fazer matéria. E aí a gente fez esse projeto, foi uma coisa assim tão forte. Eu fui a primeira, eu entrei com jangadeiros na Praia da Enseada, uns jangadeiros de Maceió que estavam aqui. E na hora de entrar, o cinegrafista entrou com água por aqui, eu entrei na jangada no mar, em alto mar, assim, dava a impressão que eu estava em alto mar, e era ao vivo no São Paulo à Tarde, foi o primeiro programa 4 horas ao vivo de jornalismo. Chamava-se São Paulo à Tarde, era com a Silvia Popovic. E aí eu entrei ao vivo, como eu estava no mar, eu peguei e tirei a saída que eu estava e eu entrei de biquíni. Eu fui a primeira repórter a entrar de biquíni na televisão brasileira. Entrei de biquíni, foi assim, mas dei aquela entrada super a ver, nada de exposição, mas super a ver, porque eu estava em alto mar com os jangadeiros de Maceió, e nossa, e aí já o Pasquim já ligou que queria que eu fosse a capa do Pasquinho, que eu não aceitei, não fui, que era a musa do verão, aquelas coisas de quando a gente é mais jovem também, e eu acho assim, o santista de um modo geral, quando ele vai trabalhar fora, a gente tem um diferencial, porque eu acho que essa coisa de ser praiano, de ser criado com o pé na areia, com o pé na água do mar, deixa a gente muito mais despojado, né? Mais atrevido, mais ousado. E eu sentia isso na redação, assim, uma diferença com o pessoal de lá, né? O paulistano é mais fechado, a gente que é praieiro mesmo é mais assim. Então foi um sucesso. Eu sei que logo depois eu fui chamada para a Globo, porque a Globo tinha muito isso, né? Eles não formavam muito o profissional, eles esperavam o profissional se destacar em alguma emissora menor e eles, pum, capitaneavam, né? Cooptavam. E aí o Laerte Mangini, que tinha ido da Globo para a Record, tinha sido meu chefe de reportagem lá, voltou para a Globo. E ele era uma pessoa também maravilhosa de trabalhar, um amigo super querido. E aí na Globo, eles me chamaram para reportagem. Só que naquela época na Globo, para você ser repórter de rede, você tinha que ir para uma praça longe, normalmente, para formar. Porque a Globo antigamente era assim, eles não usavam os repórteres do Norte e Nordeste com os sotaques que hoje usa, o que é bem legal. Naquela época, quem era de São Paulo e do Rio ia para ser repórter lá para ter o sotaque universal, vamos dizer, né? Então eu tinha a proposta de ir para Mato Grosso do Sul ou Natal por 2 anos para ser repórter de rede. E depois eu voltaria para São Paulo e eu teria passagem a cada 15 dias ou para o meu marido ir ou para eu vir. Pra gente, eu era casada, né? Eu tinha que ter Só que nesse meio tempo, eu estava com 30 anos já, para 31 e tal, eu resolvi que estava na hora de ter nenê, porque eu estava casada há 7 anos, e sempre abrindo mão, né, dessa coisa da maternidade em função do trabalho. E aí eu até achava que já estava grávida. E eu sabia, porque quando eu resolvi ter nenê, eu falei, não, acho que agora é a hora de ter e tal. E eu tinha que dar uma resposta para a Globo, em setembro, isso, para eu poder assumir em novembro, lá, o Natal, Mato Grosso do Sul. E aí eu fiz um exame de urina de manhã, fui para a reunião em São Paulo e falei para eles, eu falei, olha, eu não posso dar uma resposta hoje, eu posso dar amanhã, eu não queria falar, né? E à noite, quando eu cheguei, eu fui no exame, no laboratório, eu estava grávida de 20 dias, 21 dias. Minha gravidez parecia que durou 1 ano e meio, porque como eu soube muito cedo, ela é interminável, né? Mas enfim, aí no dia seguinte eu fui e falei, eu não posso assumir nada porque eu tô grávida e tal. E eles, acho que foram até bacanas e tudo, porque acho que eles queriam mesmo que eu fosse trabalhar lá, porque daí eles me contrataram para ficar em São Paulo mesmo grávida.
sem registro, aquele PJ, né? Aquela coisa, porque eles falaram, olha, você vai ficar aqui trabalhando em São Paulo, então. E eu fui contratada mesmo estando grávida de menos de um mês, né? Um mês de gravidez, eles me contrataram. E eu fiquei na Globo de São Paulo, trabalhava na rua direto, Bom Dia São Paulo, vários jornais, só não entrava ainda em rede. E ali eu fiquei até o 6º, 7º mês de gravidez, que foi justamente o período que eu perdi meu pai. Eu perdi meu pai assim em 10 dias. E foi um momento assim difícil, porque é um momento que eu parei meio que para reciclar, sabe? Quando você começa a pensar na vida, assim, o que vale a pena, o que não vale. E eu falei, não, agora eu vou ter filho, eu vou largar a televisão, porque não tinha perspectiva de ter televisão em Santos. A Globo naquela época, no raio de 100 quilômetros, eles ou era afiliada ou filial. Não tinha, não teria no raio de 100 quilômetros nem filial nem afiliada, porque eles mandavam o repórter para cá, que vinha para cá. Que, aliás, era horrível, porque vinha com uma leitura totalmente errada. Entrava na praia do Itararé dizendo que estava na praia do Gonzaga. E só vinha quando tinha desgraça, né? Porque ou era a maré, o mar está poluído, incêndio em Cubatão, no porto, vazamento. Era só assim. Mas muito pouco, muito pouco. E durante o ano a gente não tinha notícia boa, né? Santos e região não entrava, Eu lembro que quando eu trabalhava em São Paulo, às vezes eu descia a serra para fazer alguma matéria de acidente, de coisa. Tinha acabado de subir, descia, voltava, né, com a fita, aquela coisa. Mas enfim, aí eu peguei e parei, eu tinha noção exata de que eu não faria mais televisão. E eu fiquei só fazendo assessoria de imprensa aqui. Eu já estava na assessoria, a Thelma tinha entrado na prefeitura. E aí o Murilo nasceu, né? O Murilo nasceu em maio de 88. E eu fiquei só fazendo assessoria de imprensa, só na prefeitura. E foi ótimo, foi uma época maravilhosa, porque era a turma do Cidade que tinha ido para lá. Mauri, Beto Pasqualini, Sônia Cumprida, Lousada. O Wilfer. Nossa, era uma turma super do bem, um time assim maravilhoso. Amo todos de paixão, né? A Miriam, enfim, era um pessoal 10. O Eduardo Silva, na época, fazia parte de rádio, foi ali que eu conheci o Edu. E a gente fazia... E a Thelma, que tinha sido minha professora no ginásio, no Tarquínio, de prefeita, né? A gente tinha acompanhado ela como vereadora e ela agora prefeita. Era amiga, como é até hoje, uma pessoa super querida, que eu admiro demais e respeito muito. Então... foi sensacional. A gente criou o Diário Oficial, que era o DO Urgente, retomou, porque não havia naquela época, né? O Justo tinha acabado, as notícias eram, os atos oficiais eram só publicados na Tribuna, e o Justo e a Thelma criou, e nós fomos os criadores do DO Urgente. Era o Oswaldinho, todo o pessoal que veio do Cidade. Então era maravilhoso, era uma turma assim do bem, a gente fazia um trabalho sensacional, até uma cobrava mesmo, era uma... Aí foi até que em agosto de 91 eu recebi um telefonema em casa. Não, antes disso eu tinha acabado de ter o Murilo, eu recebi um telefonema, meu filho tinha acho que uns 2 meses, 1 mês e meio, 2 meses, eu recebi um telefonema do Dante Matiusi, que tinha sido meu editor na Record. Oi, Cristina, já sei que teu filho nasceu e tal, papapá, já tá andando, já tá... E eu amamentando, né? Aí ele falou para mim, é o seguinte, eu tô fazendo a campanha do Serra, o Zé Serra era candidato ao governo de São Paulo, na época. Eu tô fazendo a campanha do Serra e eu precisava de uma repórter para acompanhá-lo full time, pelo estado inteiro, né? E eu pensei em você seria a pessoa ideal. É muita grana, que você sabe que nessas campanhas a gente ganha muito dinheiro mesmo, né? Ainda mais assim com o governo do estado. Eu não quis nem saber quanto era. Juro por Deus, até hoje eu não sei quanto era. Eu falei assim, eu lembro direitinho, eu estava sentada no braço do sofá, meu marido estava sentado assim no canto da sala. Eu falei, olha, Dante, acabei de ter meu filho, eu perdi meu pai, eu tive meu filho, Deus me tirou, né, uma pessoa querida e me deu um amor da minha vida, que é meu filho. E eu vou me dedicar a ele, foi uma opção que eu estou fazendo. Cristina, você é louca, você não sabe quanto é. Eu falei, mas eu não posso, eu estou amamentando, é um momento diferente. Esperei 7 anos para poder resolver ter um filho. Não vou, obrigada. Eu juro, eu pus o telefone no gancho. Quando eu pus o telefone no gancho, meu marido é testemunha. Tocou, eu atendi, era o Manente, Carlos Manente, que era editor do Fantástico. Cristina, tudo bom? E ele tinha sido meu professor na faculdade.
Mas eu não tinha amizade, afinidade assim com ele, não tinha contato nem nada. Nem mesmo quando eu trabalhei na Globo de São Paulo eu tive, porque ele já era do Fantástico e o Fantástico era na Angélica. Não era hoje a Globo é na Berrine. Na época o Fantástico era na Angélica e a Globo era ali embaixo do Minhocão, na Praça Marechal Deodoro. Aí ele falou para mim, olha, Cristina, eu tô te ligando porque eu tô com uma mosca branca, que é uma vaga no Fantástico. Na época, eu acho que era Isabela Assunção e eu não me lembro quem era a outra repórter que estava saindo para ir para o exterior de correspondente. E tinha essa vaga. E isso era tipo uma sexta-feira. E eu falei para ele assim, eu falei, nossa, se eu te falar que eu acabei de desligar o telefone com o Dante me oferecendo trabalho na... Não, mas não é trabalho em campanha, é aqui, no Fantástico, a vaga é sua, vem aqui. Eu falei, meu Deus, ele falou, não responde agora, pensa, segunda-feira, 15h eu te espero aqui. Tá bom. Aí eu desliguei, eu falei pro meu marido, eu falei, você não acredita, uma vaga no Fantástico. Eu com um bebê de 1 mês e meio, numa outra fase da minha vida. Eu falei, não vou aceitar. Eu estava convicta, não ia aceitar. Aí na segunda-feira, durante a semana, no fim de semana, o Laerte me ligou falando, eu falei com o Manente, ele falou que você não está em dúvida, Cristina, isso é mosca branca, isso é oportunidade ímpar na vida. Eu sei, mas a gente sabe também os momentos, né, da vida da gente. Parece que eu sempre pedi a Deus para mostrar os caminhos. E todo convite que eu tive, recusei. Sempre fui pessoalmente recusar. Porque eu penso assim, a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? E aí, de repente, da segunda-feira, meu marido me levou em São Paulo. Eu fui lá para falar pessoalmente para ele. E eu lembro direitinho, eu entrei na sala dele, que estava com um pacote de Suspiro, que o Manente era gordinho, adorava doces. E ele estava com um pacote de Suspiro ali. E aí ele estava conversando, acho que, não sei se era a Isabela, não sei quem estava na sala dele, que saiu. E eu fui e falei para ele, eu falei, olha, eu vim pessoalmente para agradecer, mas para dizer que o meu momento hoje não é nem de viagem. Não, mas você vai ficar 6 meses aqui em São Paulo. Eu falei, não, eu realmente estou numa outra fase da minha vida. Eu quero me dedicar para o meu filho agora, eu quero cuidar dele e ver o que reserva para mim o futuro. Eu não vou fazer televisão agora, não dá para eu vir e tal. E o Manente era era maravilhoso, depois trabalhei com ele 8 anos, mas ele era assim, jornalismo na veia, né? Ele era um mestre mesmo, uma pessoa... E a gente casava com a televisão, a gente casava com o jornalismo. E eu lembro que ele olhou para mim e falou assim, você nunca esqueça o dia de hoje. Porque no dia de hoje você está jogando fora o melhor momento profissional da sua vida. Você está me ouvindo, ele para mim? E eu não tinha a menor liberdade com ele, porque ele tinha sido meu professor na faculdade assim, né? Mestre e aluno, né? Ponto. Eu falei, tá bom. Eu saí de lá, eu entrei no carro, falei pro meu marido... Eu lembro que a minha sogra estava atrás no carro com o Murilo, porque eu dava de mamar de 3 em 3 horas. Eu falei pro meu marido, sai daqui, porque eu ouvi um negócio tão pesado agora que... Nossa, pra gente que ama o que faz, o cara me colocou na parede, mas eu não aceitei. E aí a vida seguiu. Passaram-se 2 anos e meio, ele foi convidado para ser o editor-chefe, né, o diretor de jornalismo da TV Tribuna. A Tribuna chegou aqui em 90. Em 92, fevereiro de 92, 1º de fevereiro de 92. E ele, em 91, em agosto, toca o telefone na minha casa, o Murilo já estava com 2 anos e meio para 3 e tal. E aí eu peguei o telefone, era ele. Cristina, eu tô te ligando porque você é a primeira, por isso que eu fui a primeira repórter aqui no litoral, né, da TV Tribuna. Eu tô te convidando para ser a primeira repórter, para ser repórter da TV Tribuna, porque a gente não comente nada ainda, mas a gente vai inaugurar em 1º de fevereiro do ano que vem, mas você já sabe que vai ser, você aceita e tal? Lógico, agora sim, né? Aí ele falou, olha... eu tô com outro nome aqui que eu gostaria de saber se você conhece, porque eu estou formando uma equipe, eu nunca esqueço, ele falou, eu estou formando uma equipe que tem que ter como primeiro lugar caráter. Caráter. Aí ele falou, Eduardo Silva, me indicaram, você conhece? Eu falei, lógico, é uma pessoa maravilhosa, de um caráter enorme, trabalha comigo lá na prefeitura, enfim. E aí eu fui
né? Foi eu, ele, e o primeiro momento foi o Paulo Borsen, que ficou muito pouco tempo, que depois saiu e entrou o Carlos Lopes. Então, durante 2 anos da TV Tribuna, a gente ficou só com 3 repórteres, uma estrutura super pequena, com flashes, porque a gente não tinha ainda um telejornal, e fazendo matérias para a Globo, e entrando ao vivo direto. A gente, modéstia à parte, a equipe dava um show. Eu entrava no sexta e sábado, o verão inteiro, entrava com o Tramontina, que apresentava. A gente ocupava um bloco inteiro do SP1, dividindo tela, e chamava um VT que tinha sido feito ou no dia ou na véspera, e voltava para a praia e fazia o ao vivo, e chamava outro VT e voltava e tal, e à noite a mesma coisa, e era Natal, era Ano Novo, queima de fogos, era assim, tudo aquilo que nunca tinha sido feito também. A gente tinha feito lá atrás na Record, esse projeto que foi... Eu esqueci de falar que esse projeto da Record, ele foi tão embrionário e tão positivo, que 1 ano depois o Luciano do Vale veio com aquele verão que ele fazia no Guarujá, e ficou anos com aquilo. Era o verão vivo da Bandeirantes, mas nós somos os precursores daquilo na Record. Enfim, e aí depois a TV Tribuna foi aumentando a programação, aumentando o número de funcionários. E eu lembro que quando a TV tinha 1 ano, eu já andava na rua, né? Graças a Deus, até hoje as pessoas vêm falar com um carinho enorme, um respeito, e eu tenho uma gratidão enorme por tudo isso. E aí eu já estava muito conhecida na rua, eu já estava entrando em jornal de hoje, ainda não entrava, depois que eu fui para o Rio, eu ia muito para o Rio e para São Paulo, né, para a Globo de lá, nessa época já da TV Tribuna, e daí eu comecei a entrar no Jornal Nacional, primeira vez foi lá no Rio, até fazendo a matéria da morte daquele jogador Denner, teve um acidente de carro e morreu. Foi a primeira matéria minha no Jornal Nacional. Eu estava no Rio, enfim. E aí eu lembro que eu fui para a Ilha com o Manente editar o VT de aniversário da TV. E 1 ano, né, de aniversário, eu já estava assim super, me sentindo assim, né, super bem profissionalmente, fazendo tudo o que eu queria. E eu, quando acabei de editar com ele o VT, eu falei para ele, eu preciso te falar uma coisa. Aí ele fala, eu falei, olha, pouco mais de 3 anos atrás, quase 4 anos atrás, você falou para mim, com o dedo em risco, que eu estava jogando fora o melhor momento profissional da minha vida. E eu vou te responder hoje. Eu vivo agora o melhor momento profissional da minha vida, porque eu estou na minha cidade, junto da minha família, fazendo o que eu gosto e o meu trabalho super reconhecido e entrando no Brasil inteiro, daqui. Aí ele... Porque eu e o Manente, a gente tinha assim, era muito amor e ódio, sabe? A gente brigava, mas a gente era assim muito próximo, né? Muito parceiro profissional. Uma parceria profissional muito grande. E aí eu falei isso pra ele pra mim, caramba, tu esperou 4 anos pra me dar a resposta naquele dia. Eu falei, porque aquele dia você foi muito forte comigo. Mas enfim, e aí era um trabalho maravilhoso, né? Depois de um tempo, eu tive o presente de ganhar a Revista da Praia, que era um programa que eu fazia aos sábados à tarde, de entretenimento, no horário do programa do Luciano Huck. E esse programa eu fiquei no ar 4 anos e meio com ele. Tanto que quando eu pedi para sair da TV, o Roberto falou para mim, esse programa acaba, porque tem a sua cara, a sua identidade. Até quando eu saía de férias, eu deixava o programa pronto. E era um programa maravilhoso, porque além de mostrar os passeios todos que tinham aqui, eu fui para fora, eu fui para os Estados Unidos, para Miami, mostrar as propostas de lá, eu fui para Portugal, acompanhar Fernando Henrique na época dos 500 anos do Brasil, e depois fiz várias matérias para o meu programa. E era um programa que a gente valorizava os profissionais da terra, da região, entendeu? Isso é muito importante para uma TV regional, né? Você tem que ter essa leitura. A TV regional, você vê, quando a TV Tribuna foi inaugurada, a gente tinha, acho que 5 agências de publicidade, não lembro, era uma coisa muito pequena. E aí a TV Tribuna alavancou, né, o setor todo de publicidade, área de jornalismo, né? Enfim, eu sou assim apaixonada pela TV Tribuna, porque eu digo que é uma filha, né? Eu sou cria da TV e a TV é minha cria, né? E eu tenho uma amizade hoje muito grande com a família Santini também. Eu lembro que no dia que eu fui pedir demissão,
Eu falei isso pro Roberto, eu falei, você é eternamente grata. E ele falou, nunca esqueça, ele deu a volta na mesa, me pegou assim pela mão e falou, não, a gente é que é grato a você por toda a tua dedicação, porque ele sabia, né? Ele ligava 1h da manhã, eu estava na TV. Ele ligava meia-noite, eu estava na TV. Ele ligava, eu morava lá, né? Eu e o Edu, a gente, era a nossa vida, né? Como a do Edu continua sendo, né? Que felizmente ele hoje é o diretor de jornalismo, merecidamente. E aí depois o Manente foi nosso editor-chefe por 8 anos, saiu e veio o Ivan, ficou por 2 anos, e nessa época eu passei a chefe de reportagem, mais o programa, então era um trabalho assim realmente pesado, né? Mas era assim, eu não sentia, eu entrava na TV tipo 11 horas da manhã, para acompanhar o fechamento da primeira edição, que era a Silvia Rovai que fechava, depois ficava para a segunda edição, o Edu também entrava mais cedo que eu, porque ele fazia o esporte, ele ajudava no esporte, e ele era o chefe de redação na época, e eu era chefe de reportagem, então a gente conciliava tudo aquilo, né, as equipes e tal, enfim. Eu editava o meu programa às segundas, terças e quartas, das 10 às 2 da manhã, das 10 da noite às 2 da manhã, era assim, sabe, mas era uma paixão muito grande. De repente, eu comecei a questionar algumas coisas, porque eu era da prefeitura, eu conciliava a prefeitura junto, eu me afastava a cada 2 anos, sem remuneração, enfim, eu tinha uma vida completamente doida, né? Eu sempre tive 2 empregos. Eu, quando trabalhava no Cidade de Santos, além de trabalhar no jornal, eu vendia joia, eu vendia roupa, eu vendia prata, eu sempre tive 2 atividades juntas. Só que era muito difícil conciliar. A TV, depois de um certo momento, era muito difícil. Eu tive 3 convites para ir para a Globo Rio, para ficar lá, com perspectiva de ir até para fora do Brasil depois. Nunca aceitei. Uma das vezes até o chefe das afiliadas veio para Santos, que hoje ele é o editor-chefe de Belo Horizonte, veio para Santos para falar com o Manente, porque ele achava que o Manente que estava me segurando. E o Manente me chamou na sala, você fala na frente dele e tal. Então eu nunca quis sair daqui, porque a minha vida era aqui em função do trabalho do meu marido e tudo mais. Nessa época também, o Antônio Carlos já estava na Secretaria de Obras. Então, eu achei que era um momento de eu mudar a minha vida profissional. Eu acho que meu marido sempre foi assim, meu esteio dentro de casa, porque eu sempre fiquei muito ausente e ele sempre foi o paizão assim, de ficar muito mais cuidando do Murilo e tal. Eu tinha uma pessoa que eu pus, uma babá para ficar com o Murilo, que é a Luciana Cruz, quando o Murilo tinha 3 anos. Ela tinha, na época, 17 anos, quando ela foi trabalhar na minha casa. E na minha casa ela fez jornalismo e hoje ela é chefe de reportagem da TV Tribuna. Casou com o Fábio Pires, que também é repórter cinematográfico, fez jornalismo junto com ela. Ela tem 2 filhos, a Mariana e o Enzo. Agora o meu filho casou, ela foi no casamento com os filhos. Enfim, ela é assim, é uma outra filha, né? Ela disse que deve tudo a mim, mas não, eu que devo muito a ela, porque ela ficou na minha casa até o Murilo fazer 10 anos e eu podia trabalhar tranquila, porque eu tinha ela na minha casa, eu tinha minha mãe, eu tinha meu marido e eu sempre fui muito mergulhada no trabalho. Então, quando foi em 2000, 2001, se não me engano, 2001, eu comecei a reciclar tudo isso. Se não tava, eu já estava mais de 10 anos na TV, só aqui, né, fora São Paulo. E aí eu comecei a pensar isso, comecei a pensar também que, de uma certa forma, eu podia fazer outros trabalhos, outras coisas, né? E pensei isso também, de repente eu poderia ajudar mais, dar um amparo maior também, assim, um respaldo maior para o meu marido, que agora ele era o secretário de obras, sem ter essa interferência também, porque queira ou não, você não pode ter esse comprometimento político, essa coisa, é difícil as pessoas acreditarem que você consegue separar, né? Enfim, mas eu achei que era o momento de eu mudar, estava na hora de eu mudar. Eu acho assim, quando você começa a pensar que está na hora de mudar, é porque você precisa mudar, né? E aí eu conversei só com o meu marido, evidente, e conversei com mais 2 pessoas para trocar uma ideia, que foi o Eduardo Silva e com a Silvia Rovai, que era a editora da primeira edição nosso. Assim, porque eu falei, vou trocar uma ideia com alguém e tal. E o Edu falou, nossa, Cristina, eu não vou, como é que a gente vai ficar sem você? Porque a gente acabava tomando conta um pouco de tudo, né? E eu falei, e a Silvia, essa minha amiga, ela me falou uma coisa que eu nunca mais esqueci. Ela falou, olha, por mais que a gente fala, toda escolha exige uma renúncia.
e toda decisão é solitária. E é verdade. Por mais que as pessoas te falem aquilo que você deve fazer ou não, é você que vai tomar essa decisão. Então eu pensei durante um mês, porque eu tenho muita pressa das coisas, assim. Eu pensei durante um mês. Aí eu falei pro meu marido, eu falei, olha, eu vou pedir demissão na TV. E o Beto estava me convidando para assumir o departamento de divulgação e marketing na Prefeitura de Santos. Que na época o secretário de comunicação era o Tom. E para mim era muito interessante, porque eu teria uma carreira dentro da prefeitura também, que até então eu só era jornalista, né, assim. Aí eu peguei e falei aí meu marido falou, não vejo você longe da televisão, e eu estava no meu limite na prefeitura. Eu tinha que, ou eu voltava, ou pedia minha exoneração, juntava tudo, eu já tinha pedido 2 anos mais de afastamento, enfim. Eu achei que era hora de mudar, sabe? Aquilo bateu para mim que estava no momento de mudar alguma coisa na minha vida. E aí eu falei, meu marido falou que, nossa, eu tenho medo que de repente essa é a tua vida, você é a televisão, é a tua paixão, de repente você fica com depressão. Eu falei, eu não sou mulher de ter depressão, não. Ninguém tá livre, né? Mas eu falei para ele, eu falei, nada, eu vou gostar, é uma coisa nova, novos caminhos, novos horizontes. E peguei e fui pedir demissão. Falei com o Roberto. Ninguém acreditava, nem a minha mãe. Minha mãe soube depois, no dia seguinte que eu pedi demissão, porque eu sabia que ela ia surtar. Ela ia surtar. Como? Não sei o quê. Bom, aí eu fui muito convicta, sabe? E eu vou te dizer, não teve um único dia que eu olhasse para trás nesses anos e que tenha me arrependido, porque eu fiz muita coisa bacana depois disso, né? Deus abre muitas portas e janelas, né, pra gente. Aí eu vim para a prefeitura. Uma semana depois, eu já assumi aqui, e eu lembro que o primeiro dia que eu saí, a gente aqui tinha mais horário, né? Saía 6, 6h30. Para quem está acostumado a sair 1h, não jantar, eu não jantava nos últimos 2 anos, eu não jantava em casa. Eu lembro que eu saí dali da prefeitura, fui pegar meu carro no estacionamento, parecia que eu estava fazendo alguma coisa errada, né? Eu olhava para os lados e dizia, meu Deus, as pessoas estão olhando, né? Aí eu lembro que eu liguei pro Edu na TV, eu chamava o Edu de Tibuia, porque chamo até hoje, porque o meu filho chamava ele de Tibuia. O Silva era Tibuia, Eduardo Tibuia. Então eu chamo o Edu de Tibuia. Eu falei, Tibuia, você não sabe, eu tô saindo agora e tô indo pra casa, eu tô me sentindo um passarinho fora da gaiola. Aí ele falou, então vem pra cá que tô cheio de trabalho. Eu tenho que me acostumar com essa outra vida. Tal. Aí tudo bem, fui assumir. Não sabia o que fazer. Não, eu assistia novela, jantava, sabe? Era uma vida, tinha fim de semana. Imagina, na TV era um sim, não, nossa, era um trabalho constante, era uma coisa assim. Nossa, eu na TV eu fiz muita coisa eu fiz muita série de matérias, assim, eu tenho 2 prêmios de série, a série de Portugal, recebi aquele Paul Harris do Rotary, recebi aquele título, medalha Brás Cubas aqui por causa do trabalho. Então eu falei, eu fui muito abençoada, eu fui muito reconhecida, sabe? Uma gratidão enorme por tudo isso. Aí eu vim para cá e comecei a fazer no departamento de divulgação e marketing. E eu tinha uma equipe muito bacana, o Nível Pérez estava na equipe, que tinha trabalhado comigo já na TV e já conhecia o nível da Escola de Samba União Imperial, que é outro parênteses. Saía na União Imperial, saí no Rio, em quase todas as escolas, porque eu conheci meu marido no carnaval e a gente, carnaval, adora. Ele era presidente de banda. Tinha a banda do pé na bota. Então, enfim, no Carnaval do Atlético, que a gente se conheceu no Carnaval de 78. Aí, quando foi dessa vez aqui na prefeitura que eu comecei, aí eu comecei a fazer um trabalho de vídeo e começamos a incrementar. E eu tinha uma funcionária ali, a Alice, que ela fazia muito o trabalho, ela tinha um contato com as produtoras de som, e a gente começou a pensar de que forma, porque o Beto me chamou e falou assim, olha, você vai assumir o departamento de divulgação e marketing. Conhecido na cidade e na região, a gente já é. Conhecido em São Paulo, a gente está sendo. Agora, eu quero que você faça um trabalho para a gente ficar com o nome no Brasil, que Santos fique com o nome no Brasil. E em São Paulo que aumente isso. Então, eu comecei a fazer o quê? Junto com a minha equipe. Tinha o Adalberto, tinha o Omar era nosso estagiário, que hoje é editor da TV Brasil aqui, o Omar Bermedo. E eu comecei a fazer um trabalho
com as agências de publicidade de São Paulo, com as revistas, com os jornais, chamando tudo o que acontecia, eu mandava. E aí a gente começou a ser notícia em São Paulo e começou a ser notícia no Brasil. Tanto que nós chegamos a fazer uma exposição com banners e tudo no Salão Nobre. Santos é notícia no Brasil, porque tudo que acontecia aqui, e era uma época efervescente, porque o Beto realmente mudou a cara da cidade, fez muita coisa, tinha notícia para divulgar em todas as áreas. Então a gente começou, era notícia, Santos era notícia, simplesmente. A gente tinha, naquela época a gente fazia muito recorte, né? A gente tinha assim, calhamaços, pastas, de tudo que a gente era notícia. Era uma coisa impressionante. Paralelo a isso, a gente começou a ter a ideia de atrair comerciais para cá. Minisséries, novelas de época, tinha o Bonde. A Globo começou a vir para cá, fez a novela do Bonde, fez aquela coisa toda, aquele JK, aquela série JK com o Tarcísio Meira, foi uma das primeiras que foram gravadas aqui. E a gente começou a abrir para as agências de publicidade fazerem os comerciais aqui também. Então, o que eu fazia? O pessoal vinha das agências, eu quero fazer um comercial assim, assim, assim. Eu punha no meu carro, juro, eu punha no meu carro e levava para ver todas as opções que tinham. Ia para o Porto, como é que é o comercial? No Alvo, ia para o Morro, ia para cá, entendeu? E aí a gente começou, sem ter ideia de que nós estávamos colocando uma semente que viria a se chamar, anos depois, Santos Film Commission. Mas foi lá no nosso departamento que começou isso. Isso em 2002, 2003, olha só, 15 anos atrás, 16 anos atrás. A de São Paulo é mais recente. Mas não existia Santos Film Commission. Era o departamento de divulgação e marketing, onde eu fiquei por 3 anos. 3 anos depois, o Papa saiu para suceder o Beto na eleição e o meu marido, o Antônio Carlos, mais conhecido como Fifi, era o vice dele. Então eu fui ajudar na campanha, né? Assim, porque o Papa não era casado na época e tudo, então eu fazia muito trabalho com as mulheres, as reuniões, e a gente ia para tudo que era lado. Foi uma campanha muito disputada, onde a gente saiu com 3%. E acabou ganhando, né? Um trabalho muito bacana. Eu lembro que no dia que a gente ganhou foi uma sensação assim que, nossa, não consigo descrever. E eu lembro que nós estávamos saindo até de uma igreja, eu, o Antônio Carlos e o Papa, e eu falei para eles, eu queria só pedir uma coisa para vocês: nunca deixem de se indignar. Porque para mim, em qualquer área, né? Seja na política, no jornalismo, você não pode perder a indignação. O cidadão comum. A indignação é um instrumento, é a arma para a gente transformar, né? É um agente transformador muito importante. Você fica indignado com alguma coisa, você vai querer mudar aquilo para melhor. E eu lembro que eu falei isso para eles. E eles fizeram um governo bacana, né? E nessa época, depois quando eles entraram, o Papa, eu fui ser a presidente da Fundação Arquivo e Memória de Santos. Foi quando eu saí da Secretaria de Comunicação e assumi a fundação, que eu nunca tinha trabalhado lá. Para mim foi um desafio enorme, só que eu tinha uma equipe maravilhosa lá, uma equipe de profissionais assim incríveis. E a gente tinha vindo já de presidente a Vânia, tinha vindo o Ernesto Papa, que também tinham feito um trabalho muito bacana, cada um dentro do seu foco, né? E eu levei um pouco dessa coisa da divulgação para a fundação também, porque ninguém conhecia na cidade assim muito a fundação. E a fundação é maravilhosa. Acho que foram assim os 3 melhores anos que eu, dentro desse trabalho da prefeitura, assim, que eu amei ter feito. E a sede do Arquivo Permanente foi aí? Não? Então, quando eu assumi, eu fiquei 3 anos, porque eu estava ocupando o mandato tampão da Vânia. E você, né, pelo estatuto, não podia. Depois o Zé Manuel mudou, agora ficou meio que podendo ser reeleito, o que eu particularmente não acho bacana, porque eu acho importante você oxigenar, né? Mas na minha época não, você não podia ficar sendo reeleito. E eu lembro que na época poderia até ter mudado o estatuto, mas por uma questão ética, moral,
sendo meu marido vice-prefeito, eu lembro que eu e o Papa conversamos e eu falei, eu não gostaria que fizesse isso. Eu sempre gostei de entrar e sair de cabeça erguida sem nenhum tipo de maracutaia. Não que houvesse, mas sem um tipo de, não é maracutaia, mas nenhum mecanismo que me favorecesse. Porque para mim era interessante, eu tinha um nível de CS, era interessante. Mas eu falei, eu não gostaria de que fosse feito alguma coisa assim. Eu poderia, por exemplo, ter me afastado por 2 meses, colocar alguém no meu lugar, 2 meses depois eu voltava de presidente e ficava mais 2 anos, né? Porque era biênio, né? Era biênio. Como eu tinha ocupado o primeiro ano, que seria o segundo da Vânia, eu já tinha sido reeleita, vamos dizer assim. Então eu não poderia ficar. E eu lembro que na época os funcionários queriam demais que eu ficasse, enfim. Mas eu não achei ético, não achei moral, entendeu? E aí eu saí mesmo. Mas não sem antes, modéstia à parte, ter feito um trabalho com essa equipe que era uma equipe de primeira linha, o pessoal dos arquivos, das exposições, os historiadores. E fazendo um resumão, assim, quando eu assumi a fundação, o prédio da fundação, a gente ficava no outeiro, a diretoria ficava ali, a diretora era a Jocélia, foi diretora de arquivos, e a Lenir era diretora financeira. Depois a Lenir saiu, porque ela foi para a Secretaria de Educação, e a Gilca, o Nelson assumiu diretoria financeira, e o Nelson Barros, né? E a Gilca, quando a Jocélia saiu e foi para trabalhar lá no governo do estado, a Gilca Zanin Rosas assumiu a diretoria de arquivos, que ela continuou depois até um tempo com o Zé Manuel e tal. Então, eu tinha uma equipe assim muito entrosada de gente que eu fiz amizade, gente que eu não conhecia, a Gilca e o Nelson eu conhecia, mas o pessoal da fundação eu não conhecia. E estabelecemos um vínculo assim de sinceridade, de amizade, de abertura, que foi incrível. Então eu lembro que a primeira coisa que eu fiz, eu fui em todos os departamentos que funcionavam fora dali, para eu saber o mecanismo, o que vocês precisam. E eu lembro que eu fui no arquivo ali no intermediário, que era ali em frente à frontaria, na Rua do Comércio. E ali o que a gente precisa, tem que reformar isso, tem que fazer isso, tem que fazer... Aí eu atravessei a rua, fui para a frontaria, que era o arquivo permanente, que era o arquivo mais importante, que é a história da cidade ali, a base de tudo. E era um buraco que eu entrei, ali estava o Betão, a Rita, maravilhosa, e o Nelson, arquiteto, os 3. Eu estava de saia, eu fiquei com eles conversando ali tipo 1 hora, 1h30, eu saí de lá com as pernas todas picadas de mosquito, não tinha uma janela. Eu falava, gente, como que vocês conseguem trabalhar aqui nesse lugar, esse arquivo, com tanta coisa maravilhosa. Aí eu falei assim, eu vou tirar vocês daqui. Aí eles ficaram me olhando, acho que muitas outras pessoas já tinham prometido. Aí eu falei, eu vou tirar vocês daqui, não é justo trabalhar aqui, isso aqui não... Insalubre. As pessoas chegavam aí no balcão, aí tudo bem. Aí fui fui lá no arquivo geral, ali embaixo da prefeitura, conversei com cada setor para ter uma ideia do que a gente podia fazer. A gente tinha um orçamento, né? E a gente prestava contas, como presta até hoje com o Tribunal de Contas. Você não pode... graças a Deus, minhas contas sempre foram aprovadas, não tinha um grampo fora do lugar. Então, eu sentei com o Nelson, falei, qual o nosso orçamento? O que a gente pode destinar para melhorar as condições de trabalho? Porque eu penso assim, a tua equipe tem que estar em primeiro lugar, ela tem que estar feliz, ela tem que ter prazer de ir para o local de trabalho. Então a gente tinha uma cozinha ali no outeiro, que era uma cozinha muito mequetrefe. Então vamos começar melhorando, porque tem gente que almoça aqui. Então começamos com uma reforma no próprio outeiro, a parte de baixo dos historiadores, enfim, fomos fazendo aquilo que dava, porque a grande reforma já tinha sido feita no outeiro, né? O Ernesto já tinha dado todo o pontapé com as exposições, a Vânia já tinha feito parceria até com o governo da França para lançar um livro que estava pendente. Então, vamos realizar, vamos concretizar aquilo que quem veio atrás fez de bom. Porque a gente tem que dar sequência, né? Você não pode ignorar o que fizeram. Vamos dar sequência em tudo isso que eles fizeram de bom. E fazer a sua cara, né? Colocar a sua cara naquilo. E aí a gente começou com a reforma lá no outeiro e, paralelo a isso, eu falei para a Rita e para o Nelson e para o Betão, procurem um prédio, que vocês é que sabem,
que possa receber o arquivo permanente, porque tem toda aquela coisa, não pode ter umidade, não pode... E eles começaram a procurar. Enquanto isso, a gente ia fazendo as outras obras e recebendo as crianças para fazer aquele passeio com os nossos historiadores. A Rosângela Menezes, jornalista que tinha trabalhado comigo desde a época do Cidade, desde 78, ela é minha amiga, ela foi trabalhar lá para a gente como assessora de imprensa e me ajudou, fez o livro que a gente distribuía gratuitamente para as crianças das escolas públicas com o nominho, levavam para casa porque elas eram agentes multiplicadores, tinha o irmão mais velho, o irmão mais novo, o pai e a mãe. Que monumento é esse, que não é? Para você estimular tudo isso. Começamos na parte de fora ali do outeiro de Santa Catarina, a gente começou a fazer as músicas, as cestas durante o dia. No fim de semana, a gente fazia os trovadores pelo centro histórico, levando para a Frontaria Azulejada. Enfim, e aí achamos esse prédio na Rua Amador Bueno, onde até hoje... pelo menos hoje, né, 2018, funciona o arquivo. E ali a gente fez uma obra muito bonita, né? Fizemos, não sei como está hoje lá dentro, mas a gente fez até cozinha, fizemos um jardim para o pessoal, assim, fizemos um arquivo, a área de pesquisa para os historiadores, para os estudantes. Enfim, foi uma obra, assim, maravilhosa, só com os nossos recursos. Não tivemos investimento de... É o recurso que vinha da prefeitura, que era o nosso orçamento, e o nosso orçamento a gente esticava mesmo, dava para tudo. Eu não queria um prédio, uma parede, um fio passando, entendeu? Eu acho que você tem que ter uma condição de trabalho boa, tem que ser ou igual ou melhor o que você vive na sua casa. Eu não vou trazer ninguém para trabalhar aqui que vai ficar com goteira, com mofo, com coisa, e isso não rende, o funcionário não rende. E aí fizemos, e depois reformamos, quando eles saíram do arquivo permanente, e a gente inaugurou lá, saíram dado aquele buraco quente lá da frontaria, e a gente inaugurou esse prédio, aí a gente reformou a frontaria. Reformamos todo o telhado, fizemos todo aquele piso de concreto, fizemos a cozinha lá atrás, fizemos aquela parte toda, o que tem a sala que era uma hoje não sei, mas era uma sala para palestras, e reformamos aquele atendimento com a parte de cima para pequenos cursos, e começamos a abrir a frontaria para exposições. Nada que tivesse, porque o Ministério Público não deixava, né? Com razão. Pec, né? De barulho, de festa, de coisa que... Mas cultural. Sim. Então ali tinham exposições, tinham vernissagens. A gente ocupava também para vernissagem o Salão da Fênix, que eu fiz parceria com o Marlaíno. A gente fazia as exposições ali. E aí começamos a fazer várias parcerias. Aí sentia necessidade o quê? Os nossos funcionários tinham que ser qualificados. O que eles precisavam? Um MBA de arquivologia, só que não existia no Brasil. Só tinha um curso de MBA na USP, só que era durante o dia. E aí eu pedi para a Rita e mais 2 profissionais da fundação, foram para a USP e ficaram pegando tudo que precisava. Eu fui para o Rio, para o Arquivo Nacional, tive a reunião lá com, não me recordo agora o nome dele, mas era o presidente de lá, Jaime ou Jairo, um senhor, um homem de uma inteligência sensacional, e eu fui lá justamente com essa ideia, que eu falei, eu quero fazer o primeiro MBA em Arquivologia do Brasil em Santos, fechando parceria com a... Não, é Unip. Não lembro o nome dele agora, que eu fechei, o reitor de lá, fechamos parceria com eles. Trouxemos toda a grade da USP, e aos sábados. E a fundação, quando é assim, você pode usar uma parte para bancar o aprimoramento do seu profissional, que é do quadro da prefeitura. E assim foi. Nós pegamos um pessoal do nosso e nós pagamos o MBA para eles, porque eles eram alunos normais do curso que tinham que pagar. E nós fizemos... Aí o professor Jaime, ele falou assim para mim, vocês vão conseguir fazer um MBA? Não existe no Brasil. Se você fizer, eu vou fazer a sua aula inaugural. E ele veio. Tenho as fotos, tem tudo lá no arquivo. Eu tenho uma pasta de coisas da fundação. Sim. E aí a gente fez a aula inaugural na Sala Princesa Isabel,
ainda era a Câmara lá, fizemos na Sala Princesa Isabel, aula inaugural, foi maravilhoso, foi lindo. E fizemos o MBA, o primeiro do Brasil, eu nem sei hoje se tem. Alguns funcionários da Câmara fizeram também o MBA. Fizeram, não eram só, não era, era aberto. Era aberto, porque tinham pessoas que precisavam se qualificar, não havia essa qualificação. A pessoa tinha feito um curso de arquivo, tinha uma faculdade, mas não tinha uma qualificação, uma especialização. Então esse curso era aos sábados, à tarde, ou o dia inteiro, ou de manhã à tarde, sei lá, e era lá na Unip e pô, foi um sucesso. Teve a formatura, foi muito 10, foi muito 10. E eu tive a felicidade de acompanhar esse grupo, né, de ver, não fiz o curso, mas né, de ter visto meus funcionários fazerem o curso, né? E era um sonho também que eles tinham. Enfim, a gente tinha o setor que tem até hoje, de recuperação dos livros, com a restauração. E fazíamos parceria com a Santa Casa para restaurar, fazíamos tudo que podíamos, tudo material, a gente, tudo. E graças a Deus, é como se a gente esticasse o dinheiro assim, dava, a gente nunca chegou devendo no final do ano, tudo era muito bem calculado, muito bem planejado. Nós lançamos esse livro com as crianças que a gente distribuía gratuitamente, foi um evento no Salão Nobre com as crianças, maravilhoso, que o Papa até estava junto com a gente lá, lógico, ele era o prefeito. Depois a gente terminou o projeto do livro em parceria com o governo da França, que conta a história da Praça Independência, com as duas francesas, e nós fizemos também o lançamento desse livro, tenho o livro guardado até hoje, a gente fez o lançamento desse livro no Salão Nobre com o cônsul da França no Brasil, em São Paulo, e eles veio para cá. E, enfim, agora não me ocorre mais assim tanta coisa, mas foi uma época, fizemos vários projetos com as crianças nas escolas. Eu ia em todo lugar da palestra. Eu fiz um vídeo na época, eu mesma fiz um vídeo mostrando o que era, né? O tempo não para. Aquele vídeo é um vídeo assim para mim eterno, né? Porque mostra mesmo a paixão que as pessoas têm por essa coisa da história, da memória, né? Essa parte que às vezes é tão desprezada. E eu ia no Rotary, nas faculdades, onde me chamavam para fazer palestra, eu ia, e se não chamavam, a gente cavava. Por quê? Porque as pessoas tinham que conhecer o nosso trabalho. Eu chamava a gente lotava os eventos no Salão Nobre, não sei se tu lembra, ficava a gente do lado de fora, não conseguia entrar, porque as pessoas começaram, o Luiz Guimarães ele dizia para mim, você é marqueteira, mas você tem que ser, se você faz um trabalho decente, direito, em benefício da cidade, as pessoas têm que conhecer para o Santista se orgulhar daquilo que tem e se envolver, porque só assim, envolvendo a comunidade, é que você consegue avançar para alguma coisa. Não é? Então hoje, sinceramente, às vezes me dói ver algumas coisas que se perderam ao longo do caminho, não é? Não pode, você tem coisas que são fundamentais, educação, segurança, cultura, educação, história, memória, sabe? A gente vai viajar para qualquer lugar, a gente tira uma foto numa praça que não sabe nem, ai que linda essa, aqui você não sabe aquilo, não sei a história, nunca fui lá, nunca fui no museu, nunca fui lá no mosteiro, nunca fui lá na frontaria, nunca fui, não é? Você precisa divulgar, gente, pega o filho, final de semana, vamos passear, vamos fazer um roteiro, vamos fazer, né? Mas tudo bem, cada um faz aquilo que acha que tem que fazer dentro da sua proposta, né? Enfim, aí quando terminou o meu período de 3 anos lá, o Papa estava sendo reeleito, eu tinha tirado férias e licença-prêmio até para ajudar na campanha dele, porque eu fiquei com a parte emocional da campanha, os vídeos emocionais, vídeos que você mostra, né, envolvimento do prefeito com o cidadão. E aí ele me convidou para assumir a Santos Film Commission, que tinha acabado de ser criada em outubro, novembro, do ano antes. Eu sou muito perdida nesse negócio de anos, assim. Eu não sei que ano que eu fui para lá. Eu só sei que a Tami, a Vânia ajudou a Tami também, a Vânia é muito responsável por esse projeto, e a Tami, ela era o Samuel e mais um outro rapazinho que depois
seguiu, montou até uma produtora dele. E aí eu fui para lá e não tinha sede, a gente ocupava uma sala com uma divisória. Não, na Setur, ali no Valongo. Aí eu falei, não, peraí, em primeiro lugar a gente tem que ter um espaço físico. Se a gente quer fazer a Filme Commission crescer, porque a Filme Commission naquela época ela era o quê? Ela era o resultado da semente que a gente tinha plantado lá no Departamento de Divulgação e Marketing. É como é engraçado, como a vida dá volta, né? Falei, gente, isso é tudo que a gente fazia lá, só que agora de uma forma mais profissional, vamos dizer assim, né? Mais focada, com um departamento. Na verdade, a Filme Commission ela não era nada. Ela não era departamento, não era divisão, ela era um órgão, ela era um apêndice, que a gente era ligado à Secretaria de Turismo e Cultura. Acho que era isso. Então, era mais... E não tinha um lugar. Aí eu pensei, pô, afrontaria, que a gente tinha... Né? Minha diretoria, minha equipe tinha reformado e tinha uma sala vazia. Você sabe que prédio público, prédio histórico, se não é ocupado, não precisa nem ser muito velho, né? Uma casa sua. Se você fica 6 meses com a sua casa fechada, quando você entrar, vai ter infiltração, vai ter lâmpada queimada. Um prédio público, histórico, antigo, né? Um prédio, se não for ocupado, ele se deteriora. E a frontaria, ela vivia fechada. Eu falei, pô, tá aí, a Film Commission ocupa essa sala, mantém aberta, não é? Quando chegar alguém para visitar, se precisar, o meu pessoal vai estar qualificado para dar. Bom, aí eu peguei e pedi para o Papa para ocupar aquele espaço. O Zé Manuel, no começo, teve uma resistência, não queria que a gente fosse para lá, mas o Papa, ela quer esse espaço vai ser dela, da Film Commission. Fomos para lá, juro, com uma mesinha e uma cadeira. Era isso que a gente tinha. Aí, o Pinzan era, na época, o chefe de gabinete, né, do Papa, ele falou, vê o que você precisa tal. Olha, aí eu levei para lá a Gilca, quando ela deixou de ser diretora, depois. Mas antes era eu, a Tami, e o Samuel... e um outro rapazinho, que eles eram contratados pela frente de trabalho para trabalhar com a gente, pé de boi. E eles eram da Querô também, que a Tami era da Querô, a Tami é uma graça nessa área, enfim, com a Gulani Filmes, né? Sim. Olha, eu juro, por tudo que é mais sagrado, eu fui numa loja ali da Ana Costa, que vende negócio de escritórios, e comprei. Porque não era nenhum absurdo, entendeu? Eu comprei com o meu dinheiro. Eu comprei, acho que 3 cadeiras, um armário e 2 mesas, porque a gente já tinha uma. E assim a gente montou, porque eu queria coisa nova. Não queria nada que viesse sucateado de outro departamento, entendeu? Então vamos pôr coisa nova. E depois, quando a gente começou a ter os comerciais, a gente pedia, a gente não podia cobrar, a gente não cobrava, não tinha nenhuma lei, nada que... E a gente não é louco de ficar pedindo dinheiro. Então, o que a gente pedia? Um computador, uma televisão, para a gente poder ver alguma coisa, né, que estava entrando. A nossos parceiros, o que estão precisando? A CET, na época, eu nem me lembro quem era o presidente lá, era o Rogério, acho, não lembro. Aí quem está precisando de cone, então a produtora vem, a gente não podia cobrar, não tinha nada na lei que permitisse que a gente cobrasse, então era tudo através de permuta. O que a Secretaria de Educação, as secretarias que davam parceria com a gente, por exemplo, vai ter uma gravação, a CET tem que interditar sábado e domingo, vai ter um filme, o pessoal está vindo do Japão para gravar, então estão precisando do quê? Estão precisando de tantos cones, então é isso que a produtora vai dar, direto com a CET, doação de tantos cones e tal. A Secretaria de Turismo está precisando do quê? Está precisando de 2 computadores, não sei o quê. Aí o próximo que viesse, era assim, era um toma lá da cá. E assim a gente montou a nossa Film Commission ali, aí a gente já tinha 2 armários, já tinha um ventilador, entendeu? Depois a gente tinha um ar-condicionado, era uma festa. Eu lembro que uma vez nós fizemos um evento com a Globo, eles vieram gravar, eu não lembro que novela foi, que tinha o Bonde, e eles vieram gravar, eu lembro que era com a Leal, como é aquela menina? Leandra Leal. E eles vieram gravar e nós fizemos um evento numa quinta-feira à noite que os artistas e os convidados chegaram de bonde. Ah, que legal. Inclusive o Papa, o prefeito e tal.
Nós já estávamos há uns 10 meses ali na Film Commission, já estávamos com a nossa sede já bonita, né? Tinha até tapete no chão, tinha garrafa térmica com café, tinha água, tinha pote de bolacha, era uma festa. Aí, e o Papa nunca tinha ido lá, assim, não tinha tido nenhum evento assim lá que justificasse. E ele foi nesse evento e daí eu levei ele lá na sede da Film e falei para ele, você tem que conhecer agora, venha ver, né? Tudo que... Aí quando ele olhou, ele falou para mim, nossa, como que vocês conseguiram fazer isso? Aí ele ainda brincou comigo, ele falou, caraca, quando tu põe a mão, a coisa, né? Ele me dava carta branca, isso era muito importante. Confiava e dava carta branca. E eu prestava contas de tudo que a gente fazia, evidente, né? Fazia relatórios mensais de tudo que era feito. Mas, olha, a gente começou a receber as produtoras de São Paulo, uma atrás da outra. Era comercial quase toda semana, era filme. O filme do Lula, O Filho do Brasil, uma parte foi gravada aqui. Era filme, era comercial, era novela. Novela que teve uma guerra na Rua do Isso, era novela, era minissérie. Nossa, gente, Ana Paula Arósio. E outra coisa, eles contratavam daqui as equipes de segurança, porque era dinheiro que trazia para a cidade. Figurantes eram contratados de monte. Eles ficavam nos hotéis hospedados. O elenco de primeira pegava o parque balneário, os outros ficavam num hotel mais... Ocupavam os hotéis, contratavam às vezes cinegrafistas daqui. Caminhãozinho quando precisava. Enfim... Era divisa, era dinheiro, era a renda que vinha para a cidade. Então isso também, né, deixava a gente feliz. Aí, depois, a gente foi... teve uma matéria na Folha de meia página, que nós somos eleitos pelas produtoras, não é por... não, quem vinha trabalhar aqui. As produtoras elegeram como a melhor Film Commission. Nós ganhamos. Imagina, nós não tínhamos orçamento, gente. Aí tinha sido inaugurada a Film Commission do Rio de Janeiro, com um orçamento de não sei quantos milhões de reais. E eu falava assim, gente, imagina a gente com um orçamento, né? Que a gente não faria, né? Mas acho que na dificuldade é que a gente cria, né? Mas, enfim, aí... A gente fez aí essa meia página, nós somos eleitos a melhor Film Commission do Brasil, em receptivo, né, dar toda essa coisa, pelas produtoras, pela Gulani, Fio, por várias assim. E nós começamos a aumentar, então, essa vinda para cá. Só que aí, nesse momento, já foi depois... era o final do governo do Papa, foi quando o Paulo entrou e eu já tinha tempo para me aposentar, entendeu? Eu já estava 40 e tantos anos de trabalho. Então, eu queria ver as coisas sendo mais movimentadas nessa área. E me dói quando eu vejo assim, sabe? Você vê escapando pelos dedos, né? Porque eu digo assim... cada pessoa tem um foco, cada pessoa tem uma característica. Isso vale para tudo, vale desde um departamentozinho, porque todo mundo é o retrato de quem está no comando, né? Se você tem uma pessoa ativa, com atitude, uma pessoa envolvida, uma pessoa que te faz querer fazer, é diferente, não é? Você tem meio que um espelho. Eu falava isso quando o Manente era nosso editor-chefe na TV, eu tinha que aprender com ele. Eu gosto de trabalhar com quem me ensina. Não é porque eu tenho 40 e tantos anos de jornalismo, de trabalho, que eu só sei, eu só vou ensinar. Não, eu vou aprender. Se eu deixar de aprender, ou se eu deixar de fazer aquilo, e eu perceber que eu não tenho apoio e nem valorização, eu estou fora. Tchau. Né? Eu cumpri um período, fiz o que eu tinha que fazer. Daqui para frente cada um faz o que quer. Né? Não que isso signifique que te dói, às vezes, ver um trabalho que você fez, né? Passar hoje, por exemplo, em frente ao outeiro, me corta o coração. Né? Tem tanto para fazer ali, um lugar tão lindo. E você deixou de ocupar aquilo. Quando tiraram a diretoria de lá, estava na cara que aquilo ia definhar. Porque se você tem gente entrando e saindo, é o caso que eu falei da frontaria. Se você tem gente entrando e saindo, você está movimentando. Né? Então, você tem que ter vontade, você tem que ter disposição e atitude e apoio em se tratando de coisa pública. Você tem que ter uma retaguarda, alguém que te apoie.
não é? A pessoa pode não estar toda hora com você, mas ela te dá a carta branca porque ela confia. Eu aconteceu isso muito comigo, o Papa aconteceu isso comigo, o Beto aconteceu isso comigo. E o Beto era assim, por exemplo, na época que eu fazia o departamento de divulgação e marketing, que ele falou isso para mim, eu quero que Santos seja conhecida no país. Eu vou te falar, esqueci um detalhe, porque ele falou para mim, eu quero que seja conhecido no país, quiçá no mundo. Nós trouxemos televisão para cá, nós trouxemos do Japão, dos Estados Unidos, de Portugal, eu lembro. de Portugal. Vieram gravar um Então, nós naqueles 3 anos, graças a Deus, a gente conseguiu fazer para o Brasil que o Santos ficasse conhecido no Brasil e no mundo, que foi essa grande exposição que a gente fez lá no Salão Nobre, com banners pelo andar inteiro e tal, chamando os jornalistas, inclusive de fora também. Então, eu acho que quando você completa um ciclo assim de trabalho, que nem eu, né? Eu estou com 62 anos de idade, eu trabalho desde os 18 anos de idade. Quando você completa e você olha para trás e fala, nossa senhora, quanta coisa boa que eu fiz com gente boa, porque ninguém faz nada sozinho, nunca. E quanta gente boa que eu tinha para me inspirar, para me empurrar para frente, né? O casamento também é isso. Se um é âncora, ferrou. Os dois têm que puxar para cima. Você tem que, né? Eu lembro quando o meu marido, em 2003, acho, não sei, 2002, uma vez eu estava deitada no sofá num sábado de folga e ele tinha ido para a praia jogar bola na Associação dos Engenheiros, que ele ia todo sábado à tarde jogar ali em frente a Imbaré, na barraca dos engenheiros. A barraca é no Boqueirão, mas jogava bola lá. E eu lembro que o Antônio Carlos chegou em casa, sentou assim do lado do chão, assim do lado do sofá e falou para mim assim, Cri, me convidaram para ser diretor de esportes da Associação dos Engenheiros. Eu acho que eu vou aceitar. Eu falei, nossa, Fih, que legal, você gosta do meu marido, sempre adorou esporte, sempre fez esporte. Eu falei, nossa, Fih, muito legal, vai mesmo. E ele virou para mim e falou assim, sabe por quê? Meu filho tinha 4 anos, 5 anos de idade. 5 anos. Aí ele falou assim para mim, sabe por quê? Porque é o seguinte, você já marcou o seu nome para o Murilo, para ele ter orgulho de você. Eu já estava na TV na época. Eu preciso fazer alguma coisa que ele também sinta orgulho de mim. E dali de diretor de esportes, ele foi presidente da Associação dos Engenheiros. Pela primeira vez um presidente foi reeleito, depois houve, mas ele foi o primeiro. Fez um trabalho na associação transformador, que foi quando ele foi chamado para ser secretário de obras. Então, quer dizer, se você inspira quem está do teu lado, vale para o casamento, vale para o teu departamento, vale para o teu ambiente de trabalho, vale para a tua equipe de trabalho. Entendeu? Você tem que estimular. Se você percebe que quem está acima de você andou... Tem que acompanhar. E você fala, pô, a pessoa né, deixou e andou. Não, né? Então eu acho que é isso, e a gente tem que buscar coisas novas. Passou o tempo também, eu fui também, acho que faz uns mais de 10 anos, mais ou menos, não, menos, 7, 8 anos atrás, não sei. Eu ainda estava na Film Commission, eu fui num jantar com meu marido na São Judas, o padre Chiquinho ainda estava lá. E a gente foi um sábado à noite num jantar da comunidade lá, que a gente gostava muito do padre Chiquinho, e ele convidou para ir, vamos. Aí nós chegamos lá, sentamos naquelas mesas compridas tal, e tinha um casal aqui sentado, um homem, uma mulher, e veio o picles. E aí eu falei, nossa, picles, que delícia, eu não como picles desde que eu era criança, nas festinhas e tal. E aí o casal falou, a moça, nossa, é que nem docinho, cajuzinho, aquelas coisas. Eu falei, pois é, hoje em dia não tem mais isso, nossa, tudo muda, né? Eu falei, tudo muda na vida. Aí o rapaz falou assim pra mim, eu sou a prova viva de que tudo muda. Vai falar isso pra uma jornalista, né? Aí eu falei assim, por quê? Porque eu sou ex-traficante, ex-dependente químico, ex-viciado. Eu falei, mas como assim? Aí ele deu uma pincelada da vida dele. E graças a ela, que é a Vera, ele é o Paulo, graças a ela, eu estou aqui hoje, há 19 anos, não uso drogas, pude ver meus filhos, 3 filhos maravilhosos, hoje eles são avós. Mas no que ele me pincelou assim, a vida dele, eu falei para ele, mas a sua vida dá um livro, se você me autorizar, eu vou escrever um livro da sua vida. Aí ele falou assim, nossa, é tudo que eu quero. Eu falei, então tá, a gente vai passar Natal, Ano Novo, eu vou te ligar, a gente vai combinar. Quando eu saí de lá, eu falo muito, né? E meu marido fala que eu converso até com poste. Aí ele falou assim, quando nós saímos de lá, ele estava conversando com outro pessoal, e eu fiquei com esse casal,
Aí ele falou assim pra mim, Antônio Carlos, credo, Cristina, que tu falou a noite inteira com aquele casal que tu nem conhece. Eu falei, não conheço, mas já sei a vida deles e vou escrever um livro da vida dele. E o nome do livro é A Prova de Choque, falei pra ele. Porque ele me contou uma passagem que me veio o nome do livro. Imagina escrever o nome do livro antes do livro, né? E é o nome do livro. Passou na... Já lancei. Esse livro hoje ele é usado em 24 clínicas de dependentes químicos. A gente distribui gratuitamente. Vou mandar para vocês depois. Então eu saí de lá, aí depois no Novo eu liguei para eles e falei, vamos marcamos lá na São Judas, aos pés de Nossa Senhora. Eu falei, é o seguinte, esse livro, nós vamos nos reunir uma vez por semana, provavelmente leve um ano, porque você tem que investigar, levantar tudo, fotos, é todo ilustrado. É um livro curto, para quem tem pressa de buscar uma solução. É um livro que não é de autoajuda, mas é uma história real, todo documentado, com fotos, com depoimentos de quem estava junto, de quem não estava, dele, dela, tudo. Sim. E até os dias de hoje. E ele era funcionário da Câmara, esse cara, ele chegava, tirava cocaína no banheiro da Câmara. Era uma coisa doida. Aí... Eu falei assim, e não pode ter fins lucrativos. Nem eu, nem você. Não, mas a gente também não quer. Eles são 10. A gente não quer. Eu falei, no dia do lançamento, a renda vai para uma instituição. Porque eu fiz o lançamento na Associação dos Engenheiros. Sim. Congestionou, graças a Deus. Foram mais de 600 pessoas. Tinham quase 700 pessoas. A fila, eu comecei a autografar às 7 da noite, eram 15 para 1 da manhã. Eu nem sei como eu aguentei ficar sem fazer xixi esse tempo todo. Era quase 1 da manhã quando eu levantei, mas foi maravilhoso. Olhar na fila e vinha a dona Terezinha calçada na fila. Eu até queria que ela viesse, ela não. Sabe, o Roberto Santini, meu amigo, meu patrão, foi lá prestigiar. Tanta gente querida que tem a ver com a minha vida. E outra, eu fiz muita matéria de combate às drogas. Eu fiz uma série que hoje eu tomaria um tiro no meio da testa. Eu fiz uma série que foi premiada, com uma mãe que veio falar comigo, porque eu acho que assim, meu maior legado é a credibilidade da minha carreira de jornalismo. Então as pessoas vinham me buscar na rua, falar, vinham me contar as histórias que transformavam em matérias que aquilo... E foi assim, uma mãe que veio falar comigo num domingo, num plantão de sábado, de vacinação, me pedir ajuda por causa de um filho que estava na rua. A partir daí eu fiz uma série de reportagens mostrando todo o lado das drogas, todos os pontos de tráfico em Santos, mostrando o lado da polícia, enfim. Hoje, com certeza, eu fiquei um mês depois de fora, viajando, mas hoje, com certeza, eu tinha que ficar um ano, porque foi bem antes do que aconteceu com o Tim Lopes, por exemplo, no Rio. Hoje a coisa está muito mais profissional, né? Sei lá. Mas, enfim, quando eu tive a chance de fazer esse livro, eu falei, eu vou fechar com chave de ouro, né? Ter um livro agora que eu possa ter um livro agora que eu possa distribuir para as famílias de dependentes químicos, para os dependentes químicos e ajudá-los, né? Então hoje esse nosso livro está em 24 clínicas, mais ou menos, no estado de São Paulo. É muito gratificante, é muito. Chama A Prova de Choque. E assim, a Rosângela foi a revisora, eu tive um patrocinador, que é uma pessoa que já foi, um empresário até que já foi dependente químico e quis fazer isso, porque ele se libertou também. O Davi foi o diagramador, tudo gente que trabalhou comigo. O Davi trabalhou comigo na Secretaria de Comunicação, fazia um curso nas Belas Artes, que eu tinha que liberar ele um pouquinho mais cedo para ele poder ir para São Paulo. Então é aquela coisa, né? O que você faz, volta para você, né? Principalmente as coisas boas, assim. E ele, não, eu vou te fazer esse livro, me fez uma capa maravilhosa, uma diagramação linda e de graça. Me deu de presente, né? Então a gente constrói amizades, né, ao longo da vida também que te trazem esses benefícios. E é isso. E hoje eu hoje faço, eu escrevo muitas coisas ainda, tenho ideia ainda de lançar, tenho um projeto de 2 livros ainda que eu quero lançar. Estou fazendo agora muito pelas vias sociais os continhos, quem me segue conhece.
Depois eu vou te passar. Eu faço uns continhos. Eu conto umas historinhas, que algumas têm a ver comigo, outras não. Outras são coisas que eu vejo, ou que eu imagino. A gente anda de moto muito, eu e meu marido, e quando eu estou na garupa da moto, eu estou pensando. A gente faz muita viagem de moto e tudo. Então, eu lanço esses continhos, né? Depois, futuramente, quero transformar. Enfim, eu acho que escrever é a minha paixão, contar histórias é o que me fascina. E hoje eu tenho uma outra vida diferente, assim, né? Não estou mais na TV, não estou mais nesse dia a dia louco. Sabe, corro na praia, agora meu filho casou, meu filho mora em São Paulo desde os 17 anos, ele está com 30 hoje, foi fazer faculdade e ficou. Enfim, hoje eu me permito ter essa vida mais tranquila. Mas eu penso assim, a gente... Mas você está fazendo comercial. Eu faço a parte de propaganda, que nem o memorial foi porque justamente eles estavam selecionando e estavam vendo pessoas que tivessem credibilidade. Daí chegaram no meu nome, como o Pepe também é amigo nosso, e o Montanha lá da produtora, o João Guilherme e tudo. Eu falei, eu faço mesmo. Porque hoje eu posso, na época da TV você não pode, né? Na época a Globo pelo menos não permite. Você não tem, só quando é um entretenimento, mas eu era do jornalismo, né? Então é isso, então eu sou grata por isso, sou grata à minha cidade, por tudo que eu pude fazer aqui, né? Sou grata pela minha família, pelos meus pais, pelo meu irmão, pelo meu marido, meu filho, que sempre me apoiaram, me deram todo o suporte, né? E compreenderam. A minha sogra foi uma mulher que trabalhou fora, na Secretaria de Cultura, inclusive. A vida inteira, criou 4 filhos. Então, meu marido foi criado com mãe que trabalhava. O meu filho foi criado com mãe que trabalhava, a mulher dele trabalha. E assim vai, as pessoas vão moldando, né? E meio que refazendo aquilo que elas viram, né? E eu espero isso, eu espero que um dia mais tarde, quando olharem para trás, quem foi Cristina Guedes? Foi a primeira repórter da TV Tribuna. Mas até hoje o pessoal vem falar comigo com carinho. Até hoje tem gente que pensa que eu ainda estou na TV. É muito engraçado, é uma coisa... Não, mas até hoje tem gente que pensa que você é presidente da França. É mesmo? Até hoje, quando eu falo, nossa, né? Deve falar, a Cristina deu uma desleixada. Eu trabalho numa fundação. Cristina Guedes, né? Não, falei, Cristina Guedes já saiu, fez um Mas é isso, eu acho que o importante é assim, por onde você passa. Você deixa uma marca, você deixa um legado bacana, que você olhe para trás e não tenha vergonha, né? Ao contrário, você sinta orgulho daquilo que fez. E sempre está aberto para o novo, para aquilo que chega, porque independentemente da idade que se tenha, quando você tem vontade de fazer, você se sente capaz e a proposta é desafiadora, a gente está aí. Vamos porque deve Ai, foi longo, né? Tem alguma coisa que vocês queiram perguntar? Não, acho que foi bastante completa, uma ótima entrevista. Obrigada. Muito boa. Lógico que a gente teremos outras, quando você lançar um livro. Isso. A experiência. Tá bom? Obrigada. Fundação Arquivo e Memória, a Universidade de São Judas, Campus Unimonte, agradece. Eu que agradeço a São Judas, Universidade de São Judas, por esse projeto, por vocês da Fundação terem lembrado de mim e dizer que eu sou muito feliz por tudo que a gente faz, né? Na vida. Eu acho que o bacana é isso, é você se sentir realizado, se sentir leve, leve e feliz, né? Tá aberto para tudo na vida. Obrigada. Nós que agradecemos.